Agora estamos ao vivo, olha aí, tá ao vivo. Salve, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo no Instagram do Combate Lírico para esse segundo dia de live. Já nosso convidado chega aí. Vou explicar agora a princípio logo do que se trata o projeto. Ontem a gente deu início a esse projeto que tem a temática principal, as possibilidades a partir do movimento. Daí a gente pensou em trazer uns convidados para agregar, né, com suas vivências, trazer suas experiências na dança, no movimento. Esse projeto, essa live de hoje, é parte da semana que tem essa temática, esse eixo de discussão, as possibilidades a partir do movimento. Mas também haverão outras semanas com outras temáticas, PG Blackout, Tainá e Marafa, outros integrantes do coletivo Combate Lírico, vão estar nas próximas semanas também trazendo essas discussões, né? A gente está com o objetivo de otimizar aqui o uso das redes sociais, do Instagram, e promover essas discussões, até como um fortalecimento de redes, né? Os contatos que a gente tem, a gente explorar essas comunicações. Meu convidado já está aqui na pista. Vamos dar um tempinho aqui para chegar uma galera. Eu vou mandar aqui uma setinha, um aviãozinho para algumas pessoas. E já damos início ao nosso papo, que hoje será percepção e movimento. Ontem foi massa, ontem a gente deu início à semana de lives. Tivemos o convidado Fuá, ele falou sobre o parkour e suas potencialidades. E foi muito massa, eu já estou empolgadão para o papo de hoje com Lula. Lula tá na pista aí também. Deixa eu mandar aqui mais convites, as pessoas chegarem aqui no nosso bate-papo, explorar essa temática tão interessante. Chega aí, galera. Apesar de que a gente não vai esperar muito, a gente vai dar logo início, porque à medida que a gente for conversando, o pessoal chega. Beleza? O convidado já tá aí, eu acho que eu vou trazer ele pra cá. E aí, chamei. Chamei meu mano. Opa, peraí. E aí, Lula. Boa noite, mano. É um prazer tê-lo aqui nesse projeto. Me dá um tempinho, né? Enquanto a galera chega, eu já falei um pouco do projeto geral, assim, né? E enquanto a galera chega, eu vou ler um trechinho do livro aqui, que eu acho que tem a ver com a temática de hoje, percepção e movimento. E aí a gente depois se apresenta, né? Faz como um padrão, assim, a gente se apresenta e depois a gente dá início às discussões. Essa semana, lembrando que o eixo é as possibilidades a partir do movimento, e o tema de hoje é percepção e movimento. Aí tem um livro aqui de José Oliveira e Lucília Garcês, explicando a arte. Aí tem um trechinho aqui que gostaria de ler, né, para a gente abrindo a mente. Observação. Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de observar detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos tão bombardeados por imagem, por estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber muito o que está em volta. Aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos precisam a qualquer custo chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos capazes de ver sem olhar. Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem da propaganda. Isto tem nos levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as imagens se encarregam de nos invadir. Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para se tornar ativa, voluntária. Observo o que quero, por que quero, como quero, da forma que quero, quando quero observar. Se pedimos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer genericamente alto, magro, de meia idade, ou então
ser bem específico, aproximadamente 1,80 m, magro, de vestido azul, curtos, olhos azuis, enfim. A observação é uma habilidade que depende de olhar com interesse dirigido, examinar minuciosamente, focalizar a atenção, concentrar o pensamento e os sentidos com vontade de ver, de aprender, de perceber os detalhes significativos. É como usar uma lupa ou uma lente de aumento sobre algum objeto. Bom, esse aí foi o trecho do livrinho explicando a arte. E eu acho que tem tudo a ver com essa proposta aqui das lives, que é justamente a gente começar a examinar algumas práticas que a gente já faz naturalmente, tentando alinhar essa questão do corpo, mente e da filosofia do que a gente faz também, né? Bom, vamos iniciar a discussão agora. Eu vou me apresentar, depois tu se apresenta, e aí a gente entra no tema da noite, que vai ser percepção e movimento. Eu sou Theo, eu sou Theo psiconauta, sou produtor cultural, sou músico, dançarino também, e integro aqui esse coletivo Combate Lírico há um tempo, né? A gente faz umas atividades presenciais, mas agora a gente está desenvolvendo as atividades online também para estimular aqui alguns diálogos que às vezes não é possível por conta da distância. E é isso, esse é um pouquinho de mim. E agora sou eu. Agora você pode se apresentar. Boa noite, galera. Para quem for assistir, meu nome é B-Boy Lula, ou Lula. Eu faço parte do coletivo Alpha Gangster e do grupo de dança Ilumidense. Tenho cerca de 13 anos de cultura. Assim, conheci o hip hop faz 13 anos, mas o meu conhecimento e a minha admiração pelo movimento vem de um pouco antes, quando eu comecei a praticar Kung Fu e depois, em seguida, foi a capoeira. E foi quando eu percebi que era algo que me encantava, algo que eu tinha que seguir de alguma maneira. Eu não sabia como, mas é isso. Então, é isso. Faz 13 anos que eu venho buscando entender isso. Não sou nenhum especialista, mas tenho algumas coisas para acrescentar a quem gosta. Certo. Massa, Lula, seja bem-vindo. Então, a ideia dessa live também aqui não quer dizer que a gente seja expert no assunto ou coisa do tipo, mas cada um tem uma experiência, né, que eu acho que a gente pode agregar com nossas vivências nesse sentido, né? Você tem muito a nos ensinar e temos muito a aprender com você. Bom, agora vamos entrar no tema, né, da noite, que é movimento e percepção. Eu dei uma estudadinha nessa temática. Eu vi o vídeo que você me passou, depois vou comentar, vou deixar nos comentários se a galera quiser também, que depois a live vai para o YouTube. Mas eu fiquei impressionado com aquelas teorias do Rudolf Laban, né? E aquele filme, eu fiquei apaixonado pelo filme. E essa coisa da percepção e do movimento, ontem a gente estava falando sobre parkour e a gente tocou várias vezes nesse assunto, corpo e mente, tá ligado? Como eles estão integrados, como eles não estão separados e como, tipo, as consequências positivas dos exercícios acabam vindo como uma consequência de uma coisa que você busca interiormente, né? E quando você propôs esse tema da percepção, eu fiquei muito interessado em conversar sobre isso, porque às vezes a gente, como o texto fala, né? Às vezes a gente está tão condicionado a fazer as coisas de uma forma automática que a gente acaba não percebendo a real dimensão e o que seria essa percepção da realidade, né, mano? E aí eu queria que tu primeiro falasse um pouco sobre como tu entende, se tu acha que a dança, o movimento, fez com que contribuiu para que você pudesse perceber a vida de uma forma mais ampla. Com certeza. Primeiro tu falou sobre o vídeo, né, que eu mandei para tudo e tem uma parte lá que eu vou citar aqui que acho que define isso bem claramente assim.
O movimento é a substância primeira da vida. É a matéria em evolução, no tempo e no espaço. Pronto. Eu acho que isso, né, mano, já responde por mim. Eu acho que responde por todos os praticantes do movimento e os que também não acham que movimento ou que praticam movimento. Porque a gente vem percebendo há pouco, né? Vamos dizer assim, desde criança, que a gente vem engateando, né? Até andar, e a gente passa por toda essa trajetória do movimento, que já é a vida sem comunicação verbal, e eu acho que isso já mostra tudo, né? Tipo, isso já é a forma pura de dizer que a vida, ela se comunica através do movimento, né? Então, claro que ela expandiu através disso, né? Através da minha busca, e hoje eu vejo que é muito importante, velho, a gente se movimentar, não só no sentido da vida, do cotidiano, mas buscar se aprofundar no movimento, para a gente poder entender o que é que nos causa, internamente falando, coisas que acontecem no nosso cotidiano. E isso eu passei a descobrir depois que eu entrei no break, né, no hip hop, e eu acho que em cerca de 6 anos, mais ou menos, de dança, eu vim perceber que a minha expressão era limitada. Ela vinha de uma base com muito trauma também, coisas do passado. E a partir disso eu comecei a perceber que eu precisava aprender a me movimentar, aprender a perceber as coisas, a olhar. E através do movimento e da constância dele, né, do conforme eu fui praticando a dança e buscando entender o que eu estava fazendo, foi quando eu comecei a entender o meu passado também, as coisas que me afetaram, para me limitar na questão do movimento. E acredito que a mente, ela tem uma interferência muito grande no corpo, mas os dois são uma coisa só. E é isso que tem que conectar a nossa, talvez ao nosso espaço, a gente tem que conectar essa nossa própria visão do corpo e da mente ao nosso espaço, para que a gente consiga perceber melhor até as formas como as informações em si chegam a nós. Então, para explicar melhor, sim, influenciou muito na minha vida e vem influenciando ainda. Todo dia eu aprendo um pouco sobre acordar e buscar se movimentar em relação à vida. Massa. Muito massa esse lance que você falou, porque lembrou o lance até do filme, que ele meio que traz uma ideia comentando o quanto essa coisa do PCB na educação tradicional não é influenciado, né, nas crianças principalmente, e essa conexão do o que é perceber? Perceber é sentir, né? É o que a gente consegue absorver através dos estímulos visuais, sonoros, né? E aí cada um vai sentir uma coisa diferente, vai perceber uma coisa diferente, porque cada um vai sentir o mundo de uma forma diferente, segundo suas experiências, né? E aí eu fiquei encantado com essa coisa também, depois do que eu comecei na minha experiência do break, perceber mentalmente que a dança era mais do que aqueles fundamentos. A gente já até conversou sobre isso, tá ligado? Sobre
ampliar a visão em relação à dança. E aí foi interessante porque às vezes eu me sentia mal porque eu não estava treinando da mesma forma que eu treinava como eu treinava break, mas depois eu fui mentalmente ficando mais tranquilo e feliz com essa coisa do movimento, porque ela se tornou uma coisa para além da dança break, tá ligado? Então hoje quando eu tô caminhando, quando eu tô conversando aqui, quando eu tô rimando, eu sinto esse movimento, tá ligado? Porque eu tô percebendo a vida, eu tô saindo da inércia, até esse lance da gente chegar até aqui trocar uma ideia, eu acho que tem muito a ver com isso, com sair dessa inércia, tá ligado? E se colocar em movimento, se desafiar. E aí também essa coisa do movimento aumentar a compreensão da própria pessoa enquanto indivíduo, né? Da percepção, como a gente falou ontem, do corpo, que a partir do momento que você percebe ou para pensar sobre o seu tipo, o seu rosto, os seus dedos, tá ligado? Tipo, os seus membros, você começa a se descobrir, tá ligado? E ampliar a sua visão de ser, né? E isso é uma coisa que contribui para o individual da gente, para o É psicológico, para o verdade. mental, para o nosso bem-estar e ainda reflete na saúde física. Aí eu queria que tu falasse assim sobre mais sobre como tem sido os teus treinos em relação à percepção e movimento, porque eu acho que também a gente está trazendo uma discussão mais filosófica, mas também tem a ver com a dança, né? Com as experiências que a gente também tem na dança. Eu queria saber como é que tu incorpora isso nos teus treinos, essa percepção da dança e essa integração corpo e mente. Pode crer. Assim, atualmente, o meu treino estava sendo mais em casa, pelo fato de onde eu moro não, não ter muito espaço aberto para dança, mas acho que há cerca de uns 2 meses, mais ou menos, começou um treino e a gente deu início a um treino na rua, em um espaço aberto mesmo. E eu acho que dentro dessa percepção que eu estava já há um tempo treinando apenas em casa, eu percebi que a relação entre os olhares, ela, ela tem muito a ver com o que a gente sente, com o que a gente acha que é, tá ligado? Com o sentimento que a gente pode chegar até a emanar de acordo com aquilo que a gente percebe. Então, tipo, por ser um lugar aberto, passa muitas pessoas e aí logo vem a dificuldade de algumas pessoas em se movimentar na frente de outras pessoas também. Uhum. Inclusive, isso também já foi uma dificuldade minha que eu consegui entender, que existem formas, né, de a gente criar nossa própria atmosfera, vamos dizer assim, daquilo que a gente acha que é certo e ela também ser abalada pelo que as outras pessoas acham. Mas dentro do, do movimento, né, dentro do treino, eu percebo que essa ideia é uma ideia do indivíduo, no caso da gente. Porque quando eu penso no que o outro pensa, já não é mais ele, sou eu, né? Então, dentro do, do treino existe muito isso, essa questão das pessoas sentir dificuldade em se movimentar pelo fato de outras pessoas estar treinando, pelo fato de pessoas ir olhar. E eu sinto que, por contrário, eu acho que isso cativa mais se a gente entender de outra maneira. Então, meu treino hoje no lugar aberto, eu sinto muita alegria, tá ligado? Porque eu meio que mostro há muito tempo não se vê aqui, né, velho? A cultura, o hip hop, querendo ou não, em Paudalho, Paudalho, na verdade, já foi uma sede da cultura hip hop, onde quando tinha um galho, e o movimento aqui era forte. Aí passou-se o tempo e a cultura, infelizmente, decaiu
mas agora a gente está, junto com o coletivo que eu faço parte, a gente está tentando restaurar isso para que cresça de novo a cena, sabe? E, e é isso, dentro da percepção da minha dança hoje, de acordo com tudo, eu acho que é a busca do crescimento, mano, com as relações mesmo, sociais, tá ligado? E tentar se encaixar, não, quer dizer, se encaixar eu acho que seria a palavra errada, mas tentar mostrar onde a gente está dentro da sociedade, porque eu acho que é uma peça, né? A cultura é uma peça que ela nunca saiu do quebra-cabeça, tá ligado? Ela sempre esteve ali. Só que em cada lugar tem suas dificuldades e acho que isso vem muito da parte dos políticos e tal, essa relação toda com a sociedade e com a educação. Então é Tu isso, con- eu acho que o meu treino tá voltado a isso, mano, a educação. Por isso que eu sou um grande fã de Lá, mano, tá ligado? E ele ele me fez perceber que a dança em si é uma forma de construir um cidadão também, tá ligado? Uma pessoa com mais empatia, com mais amor, tá ligado? Com mais compaixão, com mais olhar para o próximo. Coisas que no começo da minha carreira eu não percebia, tá ligado? Eu não conseguia perceber. Tentei buscar isso em pessoas próximas também, mas infelizmente faltava também essa informação neles e Uhum. eu demorei cerca de 6 anos, 7 anos para poder entender melhor. É interessante esse lance. Você comentou vários pontos, mas eu me identifico muito com essa coisa que você falou, dessa experiência de demorar, mesmo estando envolvido na dança, de perceber a dimensão que isso tinha na minha vida, tá ligado? E aí levou um tempo mesmo também para eu perceber a dança, tá ligado? E como ela tinha me ajudado a me tornar uma pessoa melhor, mais íntegra, mais inteligente. O Laban também eu entendi muito assim do pouco que eu li sobre ele, que vi, dessa relação que ele colocava entre a construção da identidade do indivíduo, da inteligência do indivíduo, com essas possibilidades de se expressar, de se movimentar, né? Porque desde criança a gente é reprimido, a gente não é estimulado a perceber o próprio corpo como deveria, né? E a partir do momento que a gente se integrou meio que naturalmente, pelo menos no meu caso assim no break, foi uma coisa tão fantástica, mas o que me motivava às vezes era esse ar competitivo, essa coisa que você falou também do interno e externo, hoje já é uma relação totalmente diferente, porque quando eu treino sozinho, os treinos são muito mais prazerosos, muito mais produtivos, porque é como se fosse uma meditação. Sempre que eu converso contigo, eu vejo muito essa coisa assim, essa serenidade da meditação. E acho que isso foi importante também, tipo, executar a parada é massa, mas você pensar, meditar sobre a prática, amplia mais. E aí, quando amplia mais, a gente começa a perceber outros aspectos do próprio universo da dança, né? Essa coisa do contraste também entre, tipo, sentir vergonha. Então, leva um tempo para você ter uma segurança. E quando você quebra esses paradigmas de tipo, eu não estou dançando para me amostrar, tá ligado? Eu não estou dançando para competir com ninguém necessariamente. Isso é mais do que uma competição, tá ligado? Isso um aspecto da vida, do movimento, né, mano? E é muito massa tá livre, né, para explorar também essas outras dimensões da dança. É... Tu és... Culturalmente, né, velho? Sim, pode Culturalmente, falar. infelizmente, o Brasil tem esses aspectos, tá ligado? Infelizmente, é, aqui é ensinado várias coisas que, ao invés de beneficiar, atrapalha, né? E
acho que isso ocorre demais também na questão da competitividade que você citou aí, porque as pessoas, ao invés de olhar a, o compartilhamento, né, o quanto aquilo ali também serve para a gente trocar energias e compartilhar, eles olham uma coisa mais sistemática, né? Competições, pódio, e toda a fama, toda essa coisa aí do Sim, mercado, né? Vamos dizer assim. sim, velho. Inclusive tem uma parte bem massa, vou falar, daquele vídeo lá do Laban, que é uma coisa que me ficou muito na minha mente, que eu até escrevi aqui para não faltar aqui com a palavra. Com a Revolução Industrial, o ritmo do movimento do homem vai sofrer alterações, cidades cada vez maiores e espaço cada vez menores. Então, mano, isso Sim, é exatamente a forma como a gente vem lidando com as coisas. Tipo, quando eu me torno mais introspectivo assim para o campo social, eu acabo perdendo muito do meu movimento também, porque o pouco que já tem, o pouco que já é, na verdade, porque como ele mesmo citou, a Revolução Industrial, né, veio e tudo mudou, né, mano? Tipo, todas as coisas são de forma, entre aspas, sistemática para o homem viver, né, em sociedade. E acho que quando a gente se distancia disso, a gente acaba se afetando em todos os quesitos, principalmente o movimento, porque é como tinha um psiquiatra bem da hora que está também naquele vídeo lá, que é o José Gaiaça, e ele fala que uma pessoa quadrada, né, mano, de pensamentos é uma pessoa limitada de movimentos, né? uhum. Tipo, uma coisa meio, como é que eu posso dizer? Meio insegura, uma reação meio insegura da própria vida, né? Da própria ideia que é a vida que você está vivendo. É uma, e o campo da percepção, né? Quando ele é alterado para coisas negativas, a gente acaba atraindo também até essa ideia para si mesmo, né? Às vezes você vai ver coisas que, entre aspas, poderia ter seus pontos positivos e você acaba sendo afetado de forma negativa porque você está vivendo esse momento. Talvez a gente também tenha que viver, né, isso, mas o quanto menos, melhor, né? Quanto mais a gente poder ser afetado em coisas boas, melhor, para Sim, seguir essa relação da vida e o movimento. sim. É interessante, você falou da Revolução Industrial, né? E esse estudioso aí também, ele no filme, né, já começa assim, e é uma coisa muito presente na nossa rotina, porque a gente está falando de cultura e a Revolução Industrial, ela meio que dita um novo modo de ser, né? Isso. O ser humano moderno, ele começa, o trabalho dele está relacionado com uma série de padrões até nas fábricas, né? Essa coisa da repetição, do enquadramento, da limitação que se torna o ser humano a partir do momento que o trabalho dele não está integrado à vida dele. Ele entra numa fábrica, ele doa o tempo dele, né? Participa de um processo de produção de um produto que ele nem vê no final, que ele não tem nem contato, mas ele roda aquele parafuso. E aí eu acho que isso contribui para essas tendências modernas de afastamento do próprio ser humano com o corpo, com a vida, com a percepção, né? Com a percepção, a gente fala de forma geral. A gente, por exemplo, está vivendo uma revolução, nova revolução industrial, né? Que já está relacionada a essas hiperconectividades, né? Então, a todo tempo a gente está percebendo o que no feed, arrastando o feed para cima, arrastando, e não tem fim, tá ligado? Não tem fim. E
acaba que a gente perde essas habilidades que são naturais de intuição, de improvisação, de percepção, e isso limita, né, a nossa existência. Carol tá falando aqui, eu sou Linab. Oi, Carol, boa noite. O nome do filme é Laban, Movimento. É, Depois eu Rudolf vou. Laban. Rudolf Eu li, Laban. É muito interessante que ele é um pesquisador, né? Eu não lembro a nacionalidade dele. ele é da Bratislava, que é ou é Eslováquia ou é Hungria. Nasceu em, Certo. nasceu em 1879, na Idade Média, mano. E tem outra dançarina e coreógrafa bem importante também, que é a Isadora Duncan, da Califórnia. Ela foi uma protagonista também da dança moderna. Ela, ele e ela, né, na verdade, viveram mais ou menos no mesmo tempo, né, na Idade Média, em proximidade. Ela é de 1877 e ele é de 79, de 1879. E eles foram percursores, né, mano? Ela mesmo, ela saiu dos Estados Unidos para ir para a Europa porque ela não sentia que a dança dela era aceita lá. Porque quando ela veio com uma nova proposta de dança, ela veio saindo da pegada do quê? Do balé clássico, do romantismo, daquela coisa toda que tinha naquele tempo. E aí ela, com as roupas mais despojadas, com músicas diferentes, de Chopin, Sim. ela trouxe uma nova forma de dança, né? Que muitos chamam de dança livre. E ela foi muito importante, mano. Muito, muito mesmo. Quando ela chegou na Europa, ela se inspirou nos gregos, com roupas semelhantes aos gregos. E ela foi uma pessoa também muito importante na dança e revolucionou a ideia. Eu Uhum. acho que hoje a maioria dos métodos de dança contemporânea vem do Laban e vem da Isadora Uhum. Duncan. Eu percebi uma influência muito grande assim desse lance que ele fala assim também que o movimento humano se compõe de alguns fatores que se traduzem em gestos do cotidiano, que é essa ligação entre movimento, personalidade, mente e sujeito. Aí ele fala sobre o peso, o tempo, o espaço e a fluência. E eu já vi também outros comentários relacionados à dança contemporânea, que ela veio em contraponto da dança clássica, do balé, por exemplo, onde é uma coisa muito rigorosa, né, de postura, e ela justamente meio que integra a personalidade do sujeito em relação ao peso, né? Então na dança contemporânea já é explorado outros tipos de movimento que não necessariamente representem uma, como eu posso dizer, uma coerência assim necessariamente, sabe, anatômica, porque a vida é contraditória também. Eu acho que tem muita influência desses aspectos filosóficos também na dança contemporânea, de trazer um pouco a realidade também, né? De não ser uma Sim, coisa muito quadrada, né? com certeza. Tem um gancho também, mano, disso, que é um estudo da Universidade da Califórnia, que fala que a gente só se comunica por verbal, né? Por comunicação verbal é 7%, os outros 38% de tom de voz e 55% de linguagem corporal. Então, a gente é 55% de expressão, né? De movimento, isso só na comunicação social, né? Os gestos. Então, a gente tem isso, essa característica, né? De bênçãos, né? A gente já nasceu, a gente já está em movimento, né? A gente já está olhando tudo, a gente não, não consegue se comunicar verbalmente, mas vem já disso a forma como a gente vai lidar com o mundo, né? A forma como a gente foi criado. Então, acho que a dança, né, nesse quesito de expansão, né, também, a percepção de expandir a dança, ela vem disso, porque, um exemplo, o Laban, ele não concordava com o balé, tá
ligado? Ele achava que era uma coisa meio sonho, tá ligado? Que fugia da realidade. Ele queria algo que refletisse mais a realidade, que realmente fosse algo que viesse de dentro, né? Que é a ligação do corpo e do espírito, do amor, né? Pela, pela aquela revolução, de certa forma, né? Do próprio ser ali em se expressar de maneira até então não vista. Então, eu me inspirei bastante, mano, em relação a isso, quando eu comecei a perceber isso no break, tá ligado? Foi justamente essa relação de criar, entre aspas, porque não é criar, né? Você tem várias referências, então você cria meio que só um conceito, né, dentro de si para poder modificar algo que já existe. Então, o break começou a ter uma visão para mim, assim, uma mudança de aspecto para mim quando eu comecei a perceber que eu podia implementar meus pensamentos nele, tá ligado? Poder criar. E aí isso veio com a ajuda de outras danças, o hip hop freestyle, o próprio experimento, né? O experimental, que eu acho que é uma base que é necessária para todo dançarino poder criar sua, sua identidade, porque de certa forma todo mundo já tem, né? Mas o que é pouco explorado pelo fato das limitações teóricas e que também é foda, porque infelizmente antes da internet, né, vamos dizer assim, antes dessa ascensão da internet, a comunicação era bem escassa, então isso afetava muito a cultura, porque aquilo que vem, entre aspas, de cima, né, vamos dizer assim, do topo da pirâmide, afeta a muitos como uma verdade absoluta. E aí, às vezes, isso atrapalha na comunicação e na troca de ideias. Né? Então, Exatamente, mano. Concordo também. tá ligado? E é isso, então. Acho que a dança em si, ela é infinita, né? Como a vida também, o movimento. Se a gente acredita que essa vida ela é só uma passagem para outra e se a gente realmente acredita que tem um espírito, que existe uma essência, eu acho que a gente começa a duvidar dessas limitações que afetam a nossa expressão. É natural. E aí a gente vai caminhando até chegar aonde ninguém sabe, mas Se a gente movimentar, vai. né? O importante é o movimento. Eu só vou dar um alô aqui para alguns b-boys que entraram aqui, ó. Foguinho, Glauco, Ô, New Boy também. Boa noite, gente. obrigado, pô. Mano, Valeu. esse lance que você falou me associou muito à percepção do improviso, tá ligado? Porque eu acho que a improvisação, seja na dança, porque eu acho que assim também a dança acaba sendo só mais um instrumento de autoconhecimento, né? Nessa, nessa vida, nessas descobertas que a gente se propõe a ter. E eu acho que dentro da dança e das artes no geral, a improvisação é uma coisa que muito, como é que eu posso dizer? Seria, eu acho que o auge da liberdade, da criatividade, né? E eu percebi também com o decorrer do tempo que eu te conheço também, vi que tu acrescentou muitas outras danças na tua dança, né? Como tu falou, hip hop freestyle, né? Essa coisa da improvisação tá muito presente na tua dança. E eu também tive essa experiência, tá ligado? E eu redescobri a dança, assim, pra mim, velho, porque sempre falo dessa experiência, assim, de, poxa, só o break já não tava me satisfazendo mais, tá ligado? Aí meio que eu passei por um processo que eu deixei de ser b-boy e comecei a me enxergar como um dançarino. E eu acho que eu tô passando por outro processo que eu tô vai além de dançarino, vai uma coisa mais, sabe, ser humano, porque, né, a gente não é motivado a se descobrir, a explorar, né?
verdade. É, assim, eu acho que também vem muito do que a gente aprendeu, o que é dança, né? Também, porque eu creio que, como toda base precisa ser sólida, né? Eu acho que primeiro, para que a gente pudesse entender a dança como o movimento, né, da vida, né? Algo que já se fala há muito tempo, até o início, o próprio início da dança, né, nos rituais, nas celebrações e as pessoas ali entendiam aquilo como uma comunicação com as divindades e que trazia prosperidade, trazia muito muito além do que só um exemplo. Vou citar uma coisa bem bem engraçada, do que você chegar no evento e nossa, dei a melhor entrada do evento, tá ligado? Ah, eu ganhei o evento, eu sou nossa. Então era algo muito do próprio do próprio reconhecimento ali como vida de uma suposta criação também e o amor dos dois, né, dessa ligação. Então a dança ela era tratada como algo que eu pudesse ligar com aquilo que eu não consigo ver, né, a transcendência de fato, né? Porque eu acho que Sim. falar de transcendência também é um termo bem complexo e aí a gente pode abordar em outro momento, mas é Sim, isso. Eu acho que a dança, assim, nessa relação histórica, ela, ela vem sendo tratada como algo que é do próprio ser para aquilo que ele acha como verdade, né? Do que algo que seria para um tipo de vaidade, tipo, sei lá, eu chego e faço acontecer e eu boto, sei lá, vamos dizer assim, eu vou para discoteca, que nem a turma dizia antigamente, vou para discoteca pegar umas minas. Tipo isso, tá ligado? Meio que sim, tá passando dessa coisa engraçada para algo mais profundo, né? Que sim, é velho. a verdade que iniciou os primeiros relatos de dança, né? Sim. Como a dança como se fosse uma característica do ser humano, porque em várias sociedades, por mais isolada que ela fosse, sempre existia uma manifestação de expressividade corpórea, né? Porque, tipo, eu acho que tem a ver também do que é a dança no sentido de, tipo, dançar não é só se movimentar, tem a ver, mas dançar é, tipo, colocar expressão nisso, né? É colocar sentimento nisso. E meio que eu tenho a sensação também, às vezes, de, tipo, eu vou dançar, às vezes não é só pra colocar para fora, mas às vezes quando eu coloco para fora, eu percebo também que eu tô, tipo, um exemplo, eu tô mal, sabe, eu tô sentindo que eu preciso me movimentar. Dançar me ajuda a me sentir bem, porque estimula meu corpo físico e me estimula mentalmente a me aproximar da minha essência, né? E aí, às vezes, quando eu danço achando que, tipo, vou colocar alguma coisa para fora, eu tô colocando uma coisa para fora, mas também é duplo, eu também tô colocando para dentro, porque eu tô ficando feliz, eu tô me descobrindo, né? Eu tô explorando as potências do meu ser, velho. E através da expressão, através da. Não é só um esporte. Tem muita essa discussão também no break, né? Que aí tem o lance das Olimpíadas, por exemplo. Eu tenho várias críticas em relação a isso porque eu acho que eu valorizo demais essa dimensão espiritual da dança. Não tem como, eu acho que como é que eu posso dizer, objetivar, fragmentar a dança, transformar ela só num esporte. Qual é a tua opinião em relação a essa coisa do break nas Olimpíadas? Cara, é, eu posso falar só duas coisas, assim, do meu ponto de vista. Uma que beneficiou e vai beneficiar muito no campo social, né? Vai ser melhor visto, vamos dizer assim, a dança vai ser melhor vista e eu acho que, consequentemente, as pessoas vão conseguir mais trabalho, os dançarinos vão conseguir mais trabalho com a dança
E isso vai melhorar a vida financeira de muitos dançarinos também, tá ligado? Nesse questão, eu acho uma vitória, uma conquista Sim. merecida, tá ligado? Uhum. Mas no campo do, do que é dança, né? Do que é do que é isso, do que é essa expressão assim, que ainda não tem uma conclusão, né, ao certo. Na verdade, eu acho que até o fim dos tempos não vai ter conclusão nenhuma, mas que todo dia se aprende mais é que as pessoas responsáveis por essa ideia estão discutindo, né? Eu vejo muita discussão também sobre o assunto para conseguir uma melhor forma de encaixar esse quesito que você falou da, da, da ancestralidade mesmo, da própria dança, num, numa questão esportiva agora, né? Num âmbito ali de competitividade, né? No futebol. Eu creio também, porque na real então, eu vejo tanta coisa que é espiritual e é esporte, tá ligado? Eu vejo, um exemplo, o Sim, próprio futebol, tá ligado? E sim, sim. as outras coisas, mas isso aí é uma, uma questão particular, né, de quem faz. Eu creio que cada pessoa determina aonde quer ir, né? Qual é qual é a sua vontade, o que é que você quer conhecer. Então, para quem quiser ir para a Olimpíada, um exemplo, você tem que estar disposto, né, e se propor a realmente a fazer aquilo, e ir para esses lugares e tal, e saber que, como todo lugar, né, que existe disputa, vai existir toda aquela atmosfera que a gente sabe que às vezes não é Uhum. benéfica, mas é uma escolha, né? Eu acho que, inclusive, pegando esse gancho, isso foi uma das coisas que me fez repensar sobre minha participação em eventos, né? Porque eu comecei a perceber muitas coisas em relação aos competidores e as suas formas de competir, e nem sempre aquilo me contribuiu espiritualmente falando. Já chegou o dia de eu ganhar um evento e eu não me senti bem, tá ligado? E a galera tá, Sim, oh, massa, e eu olhando pra galera assim, pô, isso daqui não me completou, tá ligado? Isso aqui não. E aí sim. foi quando, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a perceber que eu precisava resignificar, né, minhas ideias, minha maneira de enxergar a própria vida e o que é que eu estava colocando como importante na dança e na vida em si, né? Que Sim. eu doei minha Tá junto, vida, né? doei minha Não vida tá durante muito separado, né? é, tá ligado? E durante muito tempo foi de fato, mano, minha vida, tá ligado? Eu doei, eu deixei de ter coisas para viver Sei bem. o movimento Uhum. e eu não me arrependo, não me arrependo nunca, Foi uma fase, mas né? mas é complicado e aí você precisa realmente estar disposto a enfrentar isso. É, eu acho também que esse lance é limitante, né? Porque até quando a gente vai aprender uma coisa, o principal desafio que a gente tem que colocar é tipo sobre nós mesmos, né, mano? Então acho que o bacana do break, ou de qualquer esporte ou prática que a gente vai fazer nova, é não se comparar, né? É na verdade se comparar consigo mesmo, porque o break eu lembro que essas pequenas conquistas que eu tinha que me motivavam a continuar, tá ligado? Então eu não queria saber se fulaninho de tal dava 10 giros de peão de cabeça, tá ligado, mano? Eu aprendi a fazer tal coisa, velho. E isso me deixava feliz, tá ligado? Porque eu não precisava de, sei lá, de qualquer instrumento, eu não precisava de nada, nem de um sapato. Eu só precisava do meu corpo, tá ligado? Para explorar minha liberdade, minha expressão, para me descobrir. E, poxa, eu percebo que tanta gente nesse ambiente de competitividade,
de sociedade moderna, individualista, Instagram, sabe? Perfis, essas coisas. Se perde tanto e deixa de aprender coisas novas por causa disso, às vezes, né? Porque não tem a humildade de perceber as práticas como uma oportunidade de se conhecer, de se competir consigo, de se desafiar, como a gente está fazendo aqui, propondo essas discussões, tá ligado? Então, acho que realmente também percebo essas Ver o coisas. outro como inspiração, né, mano? Ver o outro como referência, né? Porque as pessoas às vezes estão tão acostumadas à história, ela é muito importante, mas os viventes, né? As pessoas contemporâneas, muitas pessoas inteligentes, muito que sabem de muitas coisas, a gente às vezes deixa de aprender com essas pessoas por estar competindo com elas, tá, entre aspas, na sua cabeça, né? É, pensando em relações de parâmetros, né? Pensando, pô, velho, é porque fala para mim falar isso eu sei lá, acredito muito em gente por quê, mas também eu posso pensar um pouco e compreender as pessoas. Sim, Eu não sei o sim. que elas vivem, eu não sei, Estamos aprendendo também, né? isso, Não, não, mas é tipo, não somos é, mais do que ela, porque a gente percebeu isso. Mas talvez o não, que a não, gente buscasse era algo tão mais profundo que ficou pequeno, só o break, as competições, né? Eu percebia que muitas vezes eu deixava de criar laços em um ambiente porque tinha esse clima de rivalidade, tá ligado? E, tipo, eu perdia tanto, porque tem tantas pessoas que às vezes você, né, poderia trocar experiências, se relacionar de várias formas, mas a visão competitiva e a rivalidade não permitia expandir junto essa perspectiva da dança, né? E da vida, porque não tá separado. não É uma tá, coisa só. uma decisão, né? A decisão, um exemplo é a nossa vida, ela tá aqui agora, né? As- Você tá na sua casa, eu tô aqui. Mesma coisa quando você se dispõe a ir para um evento, a sua vida que tá lá, né? É o que você escolheu para perceber, é o que você escolheu para sentir. Então, dentro dessa atmosfera existem muitas coisas que são incontroláveis, mas a minha reação em relação a ela pode ser controlada. Então, por isso que exige um preparo, né? Você tem que ter um preparo. Por exemplo, você sabe, você canta, você é um artista dos bons. Obrigado. Você sabe que existe todo um preparo para poder se comunicar de uma melhor forma e aquela atmosfera é incontrolável, mas a sua reação, né, o seu sentimento ali também faz parte daquilo e você pode você pode se envolver, não é? Ou você pode repelir. Então, muitas vezes eu acho que essa ideia de competitividade, ela faz com que a gente re- faz a gente repelir, faz com que a gente se retraia ali e deixe de aproveitar o melhor do momento, a energia real, a, a ideia que está acontecendo naquele momento, aquela energia, aquela vida, né? Porque a vida é energia, então aquela energia ali, ela está fazendo você viver melhor, melhorar a sua vida. Então, quando a gente pensa muito na competição, a gente acaba deixando isso de lado e vendo coisas rasas, tá ligado? Você deixa de ter muitas coisas para dar ênfase a algo que é tão simplório assim. Simplório não Uhum. seria a palavra, mas simbólico, vamos dizer assim, que é o que? Um troféu, um dinheiro, Uhum. tá ligado? Um Mas às título, vezes né? mas às vezes a vitória está em você estar vivo, é como respirando, você está ali, você está em Sim. comunicação, você está em comunhão com pessoas, isso é foda. No mundo onde a sociedade entre aspas, é doutrinada para não se envolver, tem um monte de gente envolvida ali, cara. Isso é muito foda. Tá ligado? Massa. Pra mim, isso aí é o melhor que tem, tá ligado? Massa, tu falou É uma a coisa cereja do muito bolo. massa.
Tu falou essa coisa muito massa que eu fiquei pensando que tem tudo a ver com o título da conversa, que é percepção e movimento. A gente escolhe o que perceber, né, mano? E a partir do momento que a gente escolhe, a gente sabe e se coloca em lugares e mais ou menos entende o que a gente pode sentir, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa sensibilidade também que a gente tem para poder explorar essas dimensões da vida, essas dimensões das práticas que a gente faz. Aí, fiquei achando massa esse discernimento, né, que você falou. Né, a gente meio que pode escolher o que a gente sente, a gente tem consciência da nossa energia ou de qual energia está rolando ali. Então eu vou para o evento para perceber uma sintonia de fraternidade, né? Uma sintonia de movimento social, cultural, de coletividade. Eu não vou para necessariamente querer ser o vencedor. Se eu for ser o vencedor, vai ser uma consequência. E tudo bem também ter um pouco de ambição. Mas vamos tentar perceber mais os encontros, né? Como uma possibilidade de conexão com outras almas que também emanam a energia parecida com a da gente, né? E aí não se limitar em relação a essa coisa do competir por competir. Pode crer, exato, velho. É algo que eu penso bastante também, de que, real, não é errado a gente almejar, não é, tipo, vencer em alguma competição, claro que não, mas por contrário, é errado, eu acho, a gente usar essa ideia na nossa cabeça para afetar outras pessoas de forma negativa, tá ligado? Eu acho que as coisas mais espontâneas são as que realmente faz a gente entender o porquê a gente ter vivido aquilo ou está vivendo aquela ideia, né? Então, para mim, o mais importante da competição é a conexão, tá ligado? Ela propõe que a gente troque energias, né? Que a gente compartilhe energias e todas as pessoas, não só os competidores, mas as pessoas que estão ao redor, olhando, estão emanando energias e tudo isso faz com que você tenha um desempenho melhor, até se surpreender consigo mesmo da sua performance. Você vai se surpreender porque a energia em comunhão, né, o compartilhamento de, como é que eu posso dizer, de Sim. expressões, né, a forma como a gente compartilha a vida, eu acho que é o único resultado que pode ser benéfico para o ser humano mesmo, assim, o sentido, né, da vida, a busca do sentido da vida. Eu acho que tem a Sim. ver com as relações. E Carol não, falou uma. Foi mal. não pode falar. Desculpa interromper. Carol falou aqui, ó, que eu estava falando sobre a gente busca pessoas parecidas, de energias parecidas. Ela falou, ou não, só parecida, mas complementar também. É interessante porque realmente a gente não está buscando só se juntar com quem a gente acha que tem uma coisa para agregar, né? Mas realmente tem a ver com essa dinâmica da realidade, de cruzar outras energias, né? E ter essa sensibilidade de perceber também essas trocas, né? Mas com certeza é um universo assim de diversidade, né? Não quer dizer que as pessoas Eu só acho são muito massa parecidas, né? essa ideia de complementar, eu acho muito massa, porque realmente, eu acho que um exemplo mais forte que chegou na minha cabeça foi, sei lá, momentos que eu não estava tão bem, eu fui para lugares e pessoas que não me conheciam, artistas, que me fizeram sentir bem, tá ligado? Acredito que aconteceu conosco também, porque às vezes a gente está vivendo nossa vida, né? E a gente também não percebe tudo isso, né? Que é a vida. A gente só percebe o que a gente se dispõe a perceber, né? Porque também Pois é. talvez ia gerar muita loucura, né? Mas Sim. A gente filtra muitas vezes, né? Que realmente a gente só percebe o que, é que a gente consegue ver. Ver não só enxergar, né?
Então, querendo ou não, a percepção da gente está limitada à nossa mentalidade, né? E aí, quando a gente conhece ideias diferentes, se abre para, sei lá, práticas ou de ressignificar as práticas que você já faz, ambientes, aí eu acho que é um pontapé para a gente também aprender com a vida, né? Com as diferenças, com as outras vivências também. Com certeza. O, o próprio movimento, né? Assim, vamos se dizer, da dança, ela reflete muito aquilo que a gente enxerga da vida, né? Você falou sobre expressões e aquilo que a gente expressa, talvez uma dificuldade, uma tristeza, e a gente recebe outras coisas melhores. Tem uma, uma frase bíblica, né? Que eu gosto, uma palavra bíblica que é você pede a Deus e eu lhe dou, né? Você pede que eu lhe dou, eu te dou, né? Então, tipo, e isso também constitui em várias outras culturas essas relações do ser, né? Com o mundo que o circunda. Então, eu acho que a gente, quando realmente quer algo, nossa vontade, ela fala muito sobre nós, né? Então, o que eu expresso vai falar sobre a minha vontade ali, né? Se eu tô, um exemplo das competições, eu sou competitivo, eu vou expressar isso, mas se eu tô tentando ali me libertar, entender coisas que eu ainda não entendi, sentir coisas que eu ainda não senti, evoluir de fato, né, mano, minha vida, eu vou expressar isso e eu acho que vai ser perceptível, né, para as outras pessoas. Eu vou conseguir transcender, talvez, esse ego Sim. e evoluir de fato. Dar o Então, melhor, pelo menos, né? Assim, é, sem como ser esperar muito, humano. sem inspirar muito do que pode ser, tá ligado? Porque às vezes, dentro da sociedade que a gente está vivendo, principalmente na atualidade, as coisas são muito perfeccionistas, como dizer assim, perfeitinhas, né? Sim. Você tem que ter o feed Uhum. bonito, você tem que ter um Sim, sim. trabalho apresentável para um contratante, você... Então, todas essas coisas acabam afetando o que realmente é importante, né? O que está por Sim. trás das cortinas, né? A gente quer mostrar tanto, muitas vezes, que a gente acaba sendo afetado por querer mostrar, tá ligado? E não por Sim. realmente é, entender que aquele processo faz parte da vida, né? Sim. E que você futuramente vai olhar isso daqui e, caramba, olha isso, um exemplo é a gente tá aqui, futuramente, sei lá, futuramente eu digo daqui a 2 semanas eu vou estar Sim. viajando, né? Porque Pensando, nossa, a também, gente acho que o rótulo, assim, também a gente é acostumado a rotular, né? A se intitular uma coisa e depois que a gente intitula uma coisa, eu sou tal coisa, aí a gente para de refletir sobre aquilo. Então a gente não percebe as nuances, as características mais dessa coisa, porque você já rotulou, então não tem mais o que fazer, tá ligado? Não tem o que pensar mais sobre aquilo. Eu acho que tipo, as experiências da gente aqui também, as falas da gente, a gente falou em várias questões, desde Laban até essas coisas da infância, do corpo e do mundo. Acho que reflete muito essa busca da gente também, né? Dos gestos, da consciência, da linguagem corporal, da da importância disso. linguagem. Eu acho que essa conversa da gente reflete muito também essa busca da gente por perceber a vida de outra forma também, né? Até a possibilidade aqui de conversar também. Eu te convidei assim, tu topou também. E para mim tá sendo massa. Que a Oxe, tentativa pra era mim, justamente expandir a percepção até do que se tem aqui como rede social, tá? Que pode ser alguma coisa mais produtiva, né? Então foi muito massa. A gente tá chegando no finalzinho agora. Passou rápido, passou. mas passou rápido, né? Mas foi massa, mano. Antes da fala final, eu queria te agradecer e eu queria dizer para a galera que esse projeto aqui é o segundo dia de lives que a gente começou ontem e vai ser a semana inteira com lives
com convidados especiais que trazem um pouco das suas experiências de vida, trabalho, modo de vida mesmo no geral, né? De suas artes também. Aí a gente começou ontem com o Fuá, hoje a gente conversou com o Lula sobre percepção e movimento. Amanhã a gente vai conversar com o Linka, que ela vai falar sobre dança house e autoconhecimento, um assunto que se conecta muito com o de hoje também. E essa semana inteira gira em torno do eixo, as possibilidades a partir do movimento. É isso. Se tu puder dar uma fala final aí, Lulinha, pra gente encerrar essa live. Uma fala final. Uma mensagem de luz aí. Caralho, acho que a mensagem que eu posso deixar é para que quem está buscando se conhecer, né, vamos dizer assim, através do movimento da dança, e dança em geral, né, a gente fala só do hip hop, eu tenho uma experiência com hip hop, mas dança é dança, né, então eu acho que a minha ideia é que para todas essas pessoas, pô, Foi? velho, fico até sem, o que eu posso dizer para todas as pessoas, não sei, entendeu? Que busque mais o que está interno, né, mano? Que é interior, né? Buscar aquilo que realmente agrega não só a nossa vida, mas a vida de quem está próximo, né? A gente fazer o nosso ciclo, né? Ser um pouco mais alegre, um pouco mais benéfico à nossa vida. Então, isso faz parte da gente também. Então, a minha ideia de movimento está relacionado à vida que eu vivo, ao cotidiano de eu acordar e ver a minha família e tentar ajudar ao máximo, tornar um pouco mais alegre a vida, né? Então, acho que a minha ideia para as pessoas é isso, que o conhecimento em relação à dança atraia isso a elas, tá ligado? Movimentos para com as pessoas, né? Tipo, que as circundam, que estão ao seu redor. Busque fazer com que a vida valha mais a pena, né, mano? Eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia do movimento da percepção. O movimento não é o fato de eu sair de casa, de eu encontrar pessoas, e então esse simples movimento gera muita coisa. Então, se você se aprofunda mais no movimento, na energia que o movimento propõe, eu acredito que você vai ser uma pessoa mais sociável, tá ligado? Você vai conseguir, se enxergar nas outras pessoas também, e ao invés de competir com elas, você vai se ver nelas e saber que aquilo tudo é você, né? E a vida é como o Renato disse, né? Espelho, né? O ser humano que eu vejo sou eu mesmo, né? Então, é isso. Que a gente não se torne doente com os nossos espelhos. E aí? Profundo, mano. Obrigado aí pelo papo. Valeu, galera. O Bruno tá falando. Tem uma galera aqui também. Valeu pra todo mundo que assistiu. Alô, Essa live já já vai olha, estar no YouTube também. A gente vai deixar o link aqui na página do Combate Lírico. Lulinha, obrigado de novo. Parabéns pela vida, pelas expressões, pela dança. Ó, a Netrola na área falou aí. Grande Lula, mestre na dança. alô, brother. Mestre não, mas Aprendiz. é um caminhante. Sou um caminhoneiro, cara. Tô seguindo aí a estrada. Massa, gente. Até lá. Vou fechar essa live aqui agora. Já já tá no YouTube. Amanhã tem mais live com o Linka. Obrigado. Tamo junto, gente. Boa Obrigado noite a demais, velho, todos. por isso aí, cara. Tamo junto, mano. É Tamo nóis. junto, Lulinha. É nóis, Valeu. mano.
Até já, fica na luz.